Para darmos início, vamos pedir a bênção, direção de Deus. Eu vou pedir para a irmã Sueli Reveriego para orar pedindo a bênção, direção de Deus para o estudo dessa noite. Pode ser, querida? Amém. Glória a Deus. Paizinho querido, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Aqui estão, Senhor, os teus filhinhos, aqueles que têm uma identidade no céu contigo, Senhor, onde está escrito que somos teus filhos, Pai, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, cidadãos do céu, que estamos aguardando aqui nesta terra como peregrinos e forasteiros, Senhor, o tempo da nossa ida para a Nova Canaã. Senhor, é um privilégio estarmos aqui reunidos falando em teu nome. E no nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente te pedimos que leve cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Que o Senhor Espírito Santo tome o controle desta reunião. Que o Senhor Espírito Santo faça o nosso mestre e nós, os seus alunos, lembrarmos, ó Deus amado, de tudo aquilo que nós já aprendemos no Espírito, Senhor, e que é da tua vontade. E aquilo, Senhor, que não é da tua vontade, onde, ó Deus, há engano, há mentira, Senhor. Oh, tira de nós, Senhor. Coloca luz nas nossas trevas, nós te pedimos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos ainda, ó Deus, que tão distantes fisicamente, mas no Espírito estamos juntos, assim como estaremos juntos naquele grande dia em que o Senhor vier nos buscar, para juntos morarmos eternamente contigo. Nós te damos graças por este tempo, Senhor, e te agradecemos e nos colocamos inteiramente, Senhor, nos teus braços, Senhor Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua sabedoria. Ilumina o nosso entendimento. Dá-nos discernimento de espírito, Senhor. Oh, Deus, para que sejamos cada dia mais a tua imagem e semelhança aqui na terra. Que nos diminuamos a cada dia mais, para que Cristo cresça em nós. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bênção. Muito bem. Semana passada, nós vimos o capítulo 1, hoje entramos no capítulo 2. E o capítulo 2 é recheadíssimo de uma série de pensamentos que, para alguns, são complicados. Nem tanto. Então, a gente faz assim: a gente vai expor o texto. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema em ter dúvida, gente. Só não vá dormir com a dúvida. Troque informação com a gente e a gente junto, a gente negocia. A gente vai chegar a ponto comum. O slide está aparecendo para vocês? Ok. Sim, Então, começando, e ele, Paulo, depois do que nós vimos, ele entramos no capítulo 2. Ah, detalhes. A Bíblia, essa divisão de capítulo e versículo, foi uma coisa que foi feita depois, gente. Então, por que dá para facilitar o entendimento, o estudo, tal, lá, mas quando Paulo escrever uma coisa só, ok? Aí, a gente agora, para estudar ficar mais fácil, a gente começa a falar capítulo 2. E no capítulo 2, ele começa assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso encontro com ele, rogamos a vocês. Ou seja, presta atenção, ou seja, acerca de, ou sobre, ou concernente a vinda do Senhor Jesus e ao nosso encontro com ele, que ele já falou
lá no final do capítulo 1 da primeira carta, no final do capítulo 2, no final do capítulo 3, no capítulo 4, e ele já enfatizou de uma maneira mais substanciosa, e agora ele diz o seguinte, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. E quando ele fala supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Opa! Percebeu o que ele falou? Dia do Senhor? Então vamos por partes. Primeira coisa que ele está falando aqui, acerca desses assuntos, nós já tratamos e agora vamos tratar com mais propriedade. Por isso, nessa carta, ele diz, tá? Com muito cuidado, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. O que estava acontecendo em Tessalônica? Tinha um pessoal que tinha uma dificuldade e achava que a volta seria imediata. Outros, nem tanto. E aí começa uma série de coisas, série de pensamentos, uma série de informações, inclusive alguns estudiosos afirmam que algumas cartas chegaram até cartas que pareciam ser de Paulo. Por isso, você vai observar que Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele faz questão de dizer que é ele, para dar veracidade, e tem uma carta que alguns acham que é dele ou de Apolo, que é a carta aos Hebreus. Mas essa carta ele não colocou eu, Paulo, de próprio punho, ou escrevo aqui em letras grandes, ou estou, entendeu? Mas o que ele está dizendo? Que podem ter aparecer cartas aí que não tem nada a ver. Mas o mais importante é não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Porque se você se deixa abalar facilmente por qualquer vento de doutrina, ou qualquer informação que aparece, ou qualquer comentário que. Gente, com relação à volta de Jesus, tem uma série. Hoje vou citar algumas interpretações, tá? Mas de um modo geral, tá? E aqui, ele se não se deixem abalar, no grego original, ele está usando o auristo infinitivo. Ou seja, continuamente, tipo assim, uma linguagem bem popular. Fique esperto. Não entre em qualquer barulho. O que você tem que saber já foi comentado aqui. A gente já conversou. Já falei para vocês. E primeiro, já dei uma série de orientações. Aqueles que estavam sem trabalhar, que trabalhem, que comam, que se sustente, que vivam uma vida normal. Porque vai ter um momento em que o Senhor vai tocar a trombeta, e quando tocar a trombeta, a gente vai ser transformado e vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, vai ser maravilhoso, vai ser bênção. Fora disso, vida normal. Vai estar vivendo no meio, pense, quero lembrá-los que eles estavam no meio de uma comunidade romana, que era uma comunidade zelosa com os costumes, tradições romanas, tá? E a cultura greco-romana dominava aquela região. Havia também, claro, tá? A cultura do tudo bem, viva como você quiser, a carne é incontaminada, mas a alma é pura, a alma não se contamina. Lembra disso? O do gnosticismo. Lembra também que tinha os judaizantes. Lembra também que tinha a cultura e a promiscuidade e tudo aquilo. E ele fala, inclusive, para a santidade. Por isso tudo. Ou seja, agora, quanto à vinda de Jesus, não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente. Não vai fazer que nem um grupo que fez um tempo atrás e que subiu em cima do telhado e ficou esperando arrebatamento em cima do telhado. Não é por aí. Nós temos que estar, lembra que nós falamos da primeira carta? Vigilantes. É essa a ideia que Paulo está transmitindo aqui.
É esse o conceito. Nem abalar e nem alarmar tão facilmente. Houve um barulho, será que ele está voltando? Não, não vai ser assim, não tem essa preocupação. Esse é o ponto. Isso é muito sério, inclusive na sua vida cristã. Aí continua. Agora que é legal. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Esse engane aqui é usado muitas vezes em vários textos bíblicos. Tem vários textos que tratam justamente dessa questão do exa exapatese. Exapatese é uma palavra grega que era usada justamente para tratar de engano, de engodo, tá? E ele usa essa palavra que é muito conhecida e comum no grego e também nas suas cartas. Pra vocês terem uma ideia? Lá em ele usa lá em Romanos, ele usa assim, ó, pois o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento enganou-me. Tá difícil hoje. Hexapatese. Hexapatese, porque tem um apóstrofo em cima do E, e no grego tem o apóstrofo, você vai ter aqui som mais gutural. É hexapatese. E também, olha lá, no versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves de modulação, engano. Hexapatese. Não se engane. Hexapatese. Não se deixe enganar, não se engane, porque algumas coisas enganam, algumas circunstâncias se envolvem e nos levam a pensar de maneira diferente e de maneira incorreta. Por isso, não deixe que ninguém hexapatese você. Que te engane, que te engode, que te envolva, que leve você a pensar de uma maneira como os outros pensam e ser levado por qualquer vento e vai achar que tudo vai acontecer na visão que os outros têm. Não, está tudo esclarecido. Por quê? Você vai entender já o porquê que ele faz isso. Por que ele dá essas duas observações. Porque tem uma coisa também que é muito importante, que aí ele fala o seguinte, continuando, antes daquele dia virá a apostasia. E apostasia é uma palavra que, inclusive, ela é fortíssima no grego, porque ela significa, gente, que eu estou mudando de posição com relação a algo que me era comum. Então, apostasia, aquilo que está perto de mim, que está junto de mim, que eu crio repugnância e que eu não quero mais saber e eu quero destruir. É muito forte a apostasia. Algumas pessoas acham que a apostasia pode acontecer com algum crente. E a gente usa, inclusive, o irmão apostatou da fé. Não, gente, a apostasia é muito mais forte. Apostasia, para vocês terem uma ideia do que é apostasia, certa ocasião, aliás, tem até um trecho, e eu vou ler para vocês. Certa ocasião, Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um imperador romano que governou ali perto de 185 a 164. Ele propusera erradicar a religião de Israel sem deixar raízes nem galhos. E por esses dias, apareceu em Israel uma geração de perversos que seduziam a muitos com muitas palavras. Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós. Fizeram-se incircuncisos, renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos gentios e se venderam para fazer o mal. Os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, ou seja, que aqueles que criam deixassem de crer, vieram à cidade de Modim para procederem os sacrifícios. Em Modim, não muito longe de Jerusalém, vivia por aquele tempo um velho sacerdote de nome Matatias. Quando o oficial de Antíoco
solicitou que ele que ele tomasse a liderança no oferecimento de um sacrifício pagão. Ele não só se recusou a fazê-lo, mas matou tanto o oficial como um judeu apóstata que estava para atender a solicitação. Aquele ato de coragem marcou o início da esplêndida revolta dos Macabeus. Para quem não sabe, esse período da revolta dos Macabeus é um período histórico na história dos judeus e também marcante para eles. Algo que marcou a história dos judeus de uma maneira muito forte nesse período. Eu estou lendo um trecho de um livro, que é um livro chamado Apócrifo, é o livro de Macabeus. É um livro que conta esse relato. Irmã Sueli levantou a mão, querida. Pode falar, querida. Macabeus, capítulo. Qual capítulo, pastor? Muito bem. Eu estou. Eu sabia que isso ia causar polêmica. Não, eu só quero saber o capítulo. Tá bom, isso tá no começo do livro de Macabeus, querida. Tá? Tá ok, porque tem dois Macabeus, né? No 1. Sim. É no 1, é Tá no 1. bom, tá bom. Vou retificar aqui o que eu disse. Que eu não disse, eu vou dizer agora. Macabeus é um livro histórico. Ele foi Certo, chamado, inclusive, de apócrifo. Mas ele está contando a ok. história do judeu que resistiu e começou a revolta dos Macabeus. Como é que você pode chamar esse livro de meramente histórico? Pois é um livro histórico. Ele foi inserido no cânon por um período, tá? E depois perceberam-se que era tão somente um livro histórico, tá? Além de outros. Então, presta atenção. Esse trecho que eu li aqui é para você perceber que a palavra apostasia e apóstata é exatamente isso. É alguém que está numa posição, que no caso ali era um convicto, judeu convicto, e esse judeu convicto, ele vai oferecer um sacrifício a um deus romano, grego, e ele se propõe a fazê-lo. E esse cara, ele aí você fica conhecendo o Zelote, que o Zelote, depois dessa revolta, forma o grupo dos Zelotes, que eram os judeus zelosos que permaneceram na fé judaica, mesmo no meio da oposição, e por ser zelote, um bom zelote, tá? Era orgulho para o zelote. Aí você vai ver a loucura onde ela chega. Ter sangue romano na sua faca. Esse era o grupo de um dos discípulos de Jesus, tá? Judas. Isso, exatamente. Então, gente, cuidado, porque inclusive tem Judas Macabeus, tá? E tem o Judas, que é literalmente chamado Zelote. Então, veja o tipo de judeu que era tal negócio. É tão radical isso, é tão absurdo, mas é isso mesmo. O cara não aceita a ideia de alguém se voltar e oferecer. O cara oferecer sacrifício. Eu, sacerdote? Mas teve um cara que aceitou. E ele matou o cara porque ele entendeu que o cara apostatou. Ele foi na direção contrária a tudo aquilo que eles pensavam. Aí você vai dizer assim para mim, mas Betão, você falou aqui que às vezes a gente fala que o cristão, que o irmão apostatou da fé. É errado esse termo. Sabe por quê? Aí eu vou colocar a próxima tela para você ver. Porque Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vou repetir: ninguém.
as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Aí ele fala: eu e o Pai somos um. E lógico, Paulo, na primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 4, ele sabemos, irmãos amados, que, de Deus, que ele os escolheu. Convertido, salvo, transformado por Jesus, não sai da fé. Salvo, não perde a salvação. É muito importante, gente, que a gente tenha isso muito claro. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Muito claro que o salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Crente não perde a salvação. Isso é muito importante. Olha o que Jesus está dizendo. Se ele é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. Ele conhece e elas me seguem. Ponto. Para ninguém ter dúvida, eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, então, por exemplo, se eu sou de Jesus, sou de Jesus, vida eterna. Jamais vai perecer. Ninguém, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Lembra que nós cantamos com o irmão Carlos Paulo no domingo, né? Nos dízimos e ofertas. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E o pastor Grava pregou no domingo, se você não viu, sobre identidade. A identidade que nós temos. Hoje nós somos ovelhas do seu pasto. Ponto. Por isso, mas você está enfatizando tanto, Betão, por quê? Porque você não pode dizer que um cara crente, que é ovelha de Jesus, que ouviu a voz do Mestre, que é reconhecido por Jesus, pode apostatar da fé. Entendeu? Ah, mas e aquele cara que veio, se desviou, e depois de um tempo ele foi embora e nunca mais voltou? Primeiro, é por isso que Jesus manda a gente fazer discípulos dele. Você percebeu que Jesus não mandou a gente fazer igreja? Fazer culto? A gente faz culto como ninguém, gente. Nós somos bons nesse negócio. Mas fazer discípulo é que faz toda a diferença na vida das pessoas. Se ela é discípulo de Jesus, ela vai buscar ser parecida com Jesus e a sua vida, o seu alvo, o seu propósito, a sua direção, o propósito da sua vida é ser parecido com Jesus. E Paulo está dizendo aqui, olha o que ele disse no começo, vou repetir o começo, agora vai fazer todo sentido. Irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente, ou seja, se mandar uma carta como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Ou seja, antes daquele dia virá a apostasia. E a apostasia serão aqueles que não conhecem a Jesus ou são contrários a Jesus e tudo aquilo que se refere a Jesus, eles vão querer que seja exterminado, que seja extirpado, que acabe na mesma proporção que aconteceu lá no ano 70 e mesmo com a proporção que aconteceu quando os cristãos foram colocados nas arenas dos leões, foram trucidados, foram despedaçados. E ele no grego ele coloca um kai, então será revelado. Será revelado. Vai ser revelado o quê, Betão? O homem será revelado. O homem do pecado.
Quem é o homem do pecado, Betão? Quem é esse cara? Quem é esse que Paulo está chamando de homem do pecado? Ah, claro, Satanás. Ele vai ser revelado aqui? Não, não é Satanás. O homem do pecado é uma outra pessoa. Por que você diz que é uma outra pessoa? Porque nós já vimos que ele não pode ser identificado com Satanás, porque o próprio fato de sua vinda, segundo a eficácia de Satanás, lá no versículo 9, demonstra que ele não é o próprio Satanás. E nós vamos ver depois que Satanás vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Nem é próprio chamá-lo de encarnação do diabo, que também não vai ser. Não deve ser identificado como a besta que sobe do mar, que está em Apocalipse 13 e versículo 17. É verdade que existe uma estreita conexão entre os dois. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Quando você lê Apocalipse e você vê lá a besta que se levantou do mar, que ela sobe do mar, que ela tem aquela característica que é uma linguagem, para mim, uma alegoria, que quando tem a ideia de besta, é algo sobrenatural, é algo espantoso, ou algo que até pode ser parecido com algo maravilhoso, tá? E ela tem a função destruidora de enganação. Mas você vai ver, quando você lê o Apocalipse um pouco mais, você vai perceber que existe uma conexão entre os dois, entre o homem do pecado e a besta. E tudo está relacionado com o final. E também tem algumas coisas que precisam ficar muito claras para a gente, que é o homem da iniquidade está em estreita conexão com Satanás e, portanto, com a besta que sobe do mar. Segundo no capítulo, vou ver daqui a pouco no versículo 9. Mas Apocalipse 13, versículo 4, e eu vou pedir para alguém abrir Apocalipse capítulo 13, versículo 4, e ler para a gente. Alguém aí, quem encontrar, abre o microfone e lê para a gente Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Versículo 4. Ele fala assim: E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aí você fala aqui, você fala, peraí, um ser místico, em que as pessoas passam a adorar e vão dizer que nada pode combatê-la. Gente, aí eu vou dar um ponto aqui, não vou entrar nesse mérito, tá? Para a gente não se confundir, que o nosso eu quero só esclarecer. Aí é o ponto onde tem uma turma que é amilenista, pós-milenista, então uma discussão danada, inclusive, nesse sentido, tá? Que isso pode acontecer no milênio ou pós-milênio, ou vai ser antes do milênio. Então, não vou entrar nesse mérito, mas eu só quero relatar os fatos aqui que evidenciam que é um ser poderoso, a sua aparência deve ser algo fantástico, tem muito poder, mas não é a mesma pessoa, porque olha só o que diz aqui. Segundo a Tessalonicenses 2:4, mas é melhor dizer, o homem da iniquidade se opõe a Deus e se exalta, proclamando Deus semelhantemente. A besta que sobe e abre a boca em blasfêmia contra Deus e almeja a honra de ser adorada por um mundo pecaminoso. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, ele se opõe e ele tenta ser Deus e tomar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. A besta reconhece que não é Deus, tá? E outro ponto, que é o homem da iniquidade, como o Paulo chamou, filho da perdição, vai sofrer total derrota quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. Assim também a besta que sobe do mar e caminha para a perdição. Tudo isso, tá?
Tem muito a ver. Eu só vou colocar ali para vocês o comentário do nosso querido. Esqueci o nome dele. Que horror, né, Betão? Como é que você esquece o nome do homem? Desse jeito. Só para. Não é o pastor Hernandes. É o William. Não, não, é o William. Não, não, esse aqui é o William. O Hendrickson. Lembrei. Lembrei, não. Eu peguei aqui, eu fui no. Busquei aqui. William Hendrickson diz o seguinte: não surpreende, pois que tantos escritores simplesmente identificam os dois. No entanto, essa identificação é totalmente sem fundamento. Em Apocalipse, as quatro bestas da profecia de Daniel 7 são combinadas em uma só besta composta. Ora, deve ser evidente que, se ainda as bestas individuais da profecia de Daniel certamente indicam reinos e não apenas indivíduos, a referência a indivíduos não está inteiramente ausente. A besta composta de Apocalipse não pode referir-se somente a uma pessoa. Ao contrário, deve referir-se ao governo anticristão quando e onde quer que esse se manifeste. E ele diz ainda: não é um poder abstrato ou um conceito coletivo, mas especificamente uma pessoa escatológica. O princípio da iniquidade, sempre presente, será finalmente incorporado em o homem da iniquidade. Mas isso não significa que ambos, o princípio e o homem, são em um só o mesmo. E verdade que o verdadeiro e final, o homem da iniquidade, tem seus precursores, mas o que é retratado aqui, em 2 Tessalonicenses 2, não é o precursor, e sim o próprio homem do pecado. Ou seja, uma figura que vai surgir e que vai ser alguém que vai ditar regras e vai ter governo e poder na sua mão. E como Paulo escreve depois, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu só vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que me intriga. Quando foi formado o mercado comum europeu, eles colocaram os mastros de todos os países. E colocaram um mastro que não tem bandeira. E nesse mastro, no dia da formação do mercado comum europeu, o discurso foi esse. Esse mastro é para a bandeira de um homem que nos tire do caos econômico e que nos traga bonança comercial. Já tem um mastro lá preparado para ele. Pode ser um cara fantástico que vai mudar, reverter os mundos. Eu não sei o que vai acontecer geopoliticamente. Mas eu quero que vocês entendam que, para os tessalonicenses, que estavam esperando a vinda de Jesus, o Paulo está escrevendo o seguinte: ó, vai acontecer um monte de coisa. Tem muita coisa para acontecer. Aí, os amilenistas falam assim: ah, grande tribulação. Grande tribulação, esse cara vai estar inserido nesse contexto. Vai perseguir a igreja e começa a fazer conexões. Gente, dá para fazer conexões tanto nesse sentido, quanto no sentido de que a igreja já foi retirada do mundo e vem aí esse cara e fala assim: opa, para, esse negócio de Jesus aí, ó, acabou mesmo. Tá? Você viu que sumiu um monte de gente, mas vamos parar de correr atrás desse negócio de Jesus. E começar a falar assim: agora vai ser tempo de paz, tranquilidade. Depois que os crentes forem arrebatados, você imagina a confusão que vai ficar aqui na terra. Você imagina o desespero. Se de uma pandemia, né, deixou o mundo de cabeça para baixo, imagina o arrebatamento, gente. Que as pessoas não vão morrer. Elas vão simplesmente ter o corpo glorificado e vão ser levadas para o céu. Vai ser uma loucura. E aí, você percebeu que eu dei margem para as duas interpretações? Aí o cara vai começar a governar e vai ser um horror. Vai tudo debaixo do mão de ferro. No primeiro período vai tudo tranquilinho. Depois ele muda a situação e o pessoal vai começar a sofrer aí. Dá para interpretar dessa maneira? Dá também. Eu não vou me estender muito nesse raciocínio,
Mas eu quero que vocês entendam que quando o pessoal está recebendo isso, eles estão naquela expectativa. Vai ser hoje, vai ser amanhã. Jesus volta agora, Jesus vai voltar a qualquer momento. Opa, mas vai ter algumas coisas. Então, quando Jesus falou lá em Mateus 24, o princípio das dores, guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, uma tremenda de uma inundação no estado inteiro. Aconteceu tragédias, coisa que vai deixar que deixa todo mundo de cabelo em pé. Isso tudo assusta, e essa descrição que Paulo dá aqui, pelo Espírito Santo, nos leva a ficar atento quando as pessoas começam a idolatrar algumas pessoas. Aqui no nosso país, gente, é muito fácil, se idolatra muito facilmente pessoas e criam ídolos. Nós temos, na política, temos dois grandes ídolos aqui, o pessoal idolatra. Temos o nosso presidente e tem o da oposição também. Tem o da oposição, o que foi presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é idolatrado em alguns lugares. Ele fala, o pessoal escreve. Idolatria. Não é só isso. Tem artista de televisão que é idolatrado. Nós vimos que para quem não, lógico, eu acho que vocês, a maioria não viu, mais de 1 milhão de pessoas foi ver o show da Madonna. E alguns choraram o tempo todo, porque ela é idolatrada. Nós tivemos lá na Guiana, há um tempo atrás, um cara chamado Jim Jones. Ele saiu pregando o evangelho. Ele começou com o evangelho. Ele começou com o evangelho. Ele levou como uma comunidade inteira a cometer suicídio. Não obstante disso, poucos dias atrás, teve um grupo que falou: vamos jejuar até Jesus voltar, que achavam que Jesus ia voltar imediatamente. O líder os levou a fazer um jejum, a aguardar a volta de Jesus em jejum. Morreram de fome, inanição. Aí você fala assim, Betão, mas o que você está falando desse cara aqui, esse homem do pecado? Vai ter um discurso. Gente, Hitler, no seu discurso, levou a Alemanha a exterminar mais de 600 milhões de judeus. Achavam que ele era o homem do pecado e acharam, inclusive, alguns diziam que ele era o anticristo. Percebam que a orientação que Paulo está dando, para nós que podemos olhar para a história e ver o que aconteceu, tá? Não só isso, gente. Algumas pessoas achavam que eram os imperadores romanos. A linhagem dos imperadores romanos, gente, foi tudo um horror. Calígula, Nero, aquela turma lá, a depravação era total. E era um horror, a vida não valia nada. Achavam que essa linhagem, que o deles seria. Eles eram bárbaros. Mas um pouco antes, nós tivemos lá o Império Medo-Persa, que eram bárbaros também. Lembra quando Samaria foi invadida? Nínive, capital daquele povo. Sabe como é que era a Nínive? Na entrada de Nínive, tinha uma pirâmide de crânios humanos. A entrada de Nínive era iluminada por corpos besuntados com óleo e ficavam queimando ali. Quando não tinha mais o que queimar, eles pegavam o crânio e colocavam lá na entrada da cidade, na pirâmide. Achavam que ele também era o anticristo. Muitos passaram, e outra, gente, para o ser humano fazer barbaridade não precisa muita coisa. É só ser controlado por Satanás. É só se deixar levar e ser envolvido e engodado
pelo pecado. Continuando, filho da perdição. Essa palavra é fortíssima, Paulo. Filho da perdição. Este se opõe, ou seja, vai fazer oposição declarada e se exalta acima de tudo o que chama Deus, o que se chama Deus. Ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Olha o cara. Domingo passado o Grava foi muito feliz e nos dá uma base fantástica. Ele mostrou a identidade de um cara lá que chama-se Henri Cristo. Ele fala que ele é o filho, que ele é o Jesus. Ele fala que é o filho de Deus. Mas olha a descrição que Paulo está dando. Da oposição, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando: e ele mesmo é Deus. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei assustado. Que está facinho hoje para alguém tomar essa posição. Do jeito que o mundo está afastado de Jesus, do jeito que o Brasil está afastado do Evangelho, do jeito que o Brasil está afastado da igreja, do jeito que o Brasil está distante de Deus, qualquer um pode chegar aqui e começar com uma conversa que muita gente vai atrás. Muita gente vai acabar envolvida e vai ser enganada. E ele diz o seguinte: se lembram de quando eu estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? Ou seja, Paulo já tinha advertido. Agora vocês sabem o que o está detendo. E aí tem uma chavezinha. O que o está detendo? Nessa palavrinha aí, tem aí um guai. Por quê? Quando a gente fala o detendo, esse detendo aqui, ele usa uma palavra no grego que é a katechon. O katechon, tá? Na verdade, ele é a mesma. Ele tem quatro. Dá para traduzir por quatro coisas diferentes. Tá? Ele pode ser. Ela foi usada, inclusive, tá? Quando Daniel, lá no livro de Daniel, olha o que o livro de Daniel diz lá em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Ele usa a mesma expressão, o mesmo verbo. Vi descer um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente, está em Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar nações até que terminasse 1000 anos. Lembra que eu falei do milênio? Depois disso, necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí Apocalipse 20:13. E aí eu vou dizer para você, esse detento, ele pode ser, tá? Restringir, deter, tradução, segurar ou apegar ou dominar, governar. Jó, lá em Jó 7:12. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que eu me ponha guarda, para que me prenda ou que esteja guardado? Apocalipse 20, 1:3. E o prendeu, que eu li agora há pouco, por 1000 anos. Então, aí vai aquela questão. Ah, Betão, você está criticando a tradução da Bíblia? Não. Eu estou dizendo para você que esse verbo aqui, detendo, que foi traduzido como detendo na NVI, tá? Ele pode ter outra tradução no sentido de deter ou de governo, ou estar dominado, ou estar junto com, como eu disse, apegado, né? Junto com alguma coisa.
Ou se você ler com essas colocações, agora você sabe que o que está apegado, ele está apegado para que seja revelado no seu devido tempo. Aí você vai falar assim, pai, peraí, Betão, não pode ser Jesus aqui que vai revelar o inimigo. Não, Jesus não vai revelar o inimigo. Deus vai dar permissão. Nada acontece que Deus queira, saiba ou permita. Vocês perceberam a complexidade desse tema, desse trecho aqui da Bíblia? Quanta coisa ele tem aqui? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, em algum momento, ele pode até se enganar muitos, tal, mas ele vai ser revelado. Vai ser por um anjo, vai ser pelo, por algum governo superior a ele. Dá para entender também. Dá para interpretar de várias maneiras? Dá, mas eu quero deixar aqui para vocês que o meu propósito aqui é expor o texto. E para expor o texto, eu tenho que dizer o que ele traz. Eu estou lendo, são 3 comentários diferentes, e o mais legal ainda é que tem alguns artigos que falam uma visão diferente disso aqui. Para mim, a mais contextual, tá? E por isso eu deixei a NVI, e o que está detendo é o que está segurando ou a quem ele obedece, vai segurar por um tempo ele para que ele não seja revelado. Aí você fala assim: ah, então é o Miguel. Ah, é um anjo que Deus agora libera o cara lá para todo mundo saber que esse é uma tranqueira. Pode ser? Pode ser. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Opa, presta atenção, vou repetir, vou ler novamente. Versículo 7. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Ele está solto pelo mundo, gente. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, que seja afastado. Ou como é que vai ser isso? Deus vai falar assim, vou... Olha aqui na minha visão, hein? De um cara que é um pé de chulé. Eu não tenho um décimo do conhecimento dos caras que escreveram esses comentários que eu estou lendo. Mas aqui na visão do pé de chulé. Deus falar para o anjo assim, ô Miguel, solta o bicho aí, deixa ele agora, porque a terra está aí para eles entenderem que esse aí realmente é o tranqueira. Aí no versículo 8, com essa colocaçãozinha que eu fiz, aí você consegue enxergar. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, pela manifestação, a parúzia, a vinda gloriosa de Jesus, vai destruir o inimigo, o sopro da sua boca. Chega, acabou. Ah, Betão, dá para pensar um monte de coisa aqui. Você falou tanta coisa aí que virou uma bagunça na minha cabeça. Você, ao invés de esclarecer, você complicou. Não, gente, eu dei para você não dei todas as vertentes. Tem outras vertentes, outros raciocínios teológicos em outras direções. Meu propósito aqui é tão somente expor o texto. Depois, a gente vai ter um tempinho. Daqui a pouco vou franquear a palavra para vocês. Aliás, já está no tempo. Eu vou parar aqui, que daí que teria mais coisa para a gente ver. A gente vê na próxima aula. Eu quero ouvir vocês até aqui. Depois tem o 12, 13, e vai parar todo engano, injustiça. Tem uma série de coisinhas. Então, paramos aqui hoje e a gente continua na semana que vem. Mas eu quero ouvir vocês. Eu vou cancelar aqui a minha apresentação. A irmã, a irmã Sueli levantou a mão. Irmã Sueli, abre o seu microfone. Vamos lá, querida. Pode falar. Fica à vontade. Está aberto ou não? Tá sim, está aberto. Estamos te ouvindo. Pastor, esse homem da iniquidade, ele virá dos judeus? Porque há poucos dias atrás eu vi uma manchete
na internet, não entrei para ver a, o conteúdo, mas a manchete dizia que havia grande alvoroço porque ele já estava presente. Muito bem. Eu não posso fazer essa afirmação, porque a Bíblia não me dá subsídio para fazer essa afirmação. Tá? Nós temos hoje temos um conflito lá com, com os filisteus, que está acontecendo hoje, né? Na região de Gaza, em que eles querem exterminar os judeus. Mas tem um detalhe: nós tem também em contrapartida um grupo que também está guerreando e que não quer que nenhum cristão sobreviva no norte da África. Nós temos China, líderes que estão encabeçando isso, tá? a China. Nós temos também, tem vários grupos, gente. E tem gente nascendo em vários lugares que não conhece a Jesus e que são contrários ao cristianismo. Irmã Maria Alice também levantou a mão, tá? Mas eu até, pegando um pouquinho daí, mas eu até acho que realmente vai ser um judeu, alguém ali do Ismael ou do, qual que é o filho do Abraão, né? No Isaac. Mas, Eu acho que a descendência deles tem que ser, porque ele vai imitar Jesus, ele vai querer fazer que ele estava na Escritura e é ele que está ali, ele que veio. Que aquele Jesus exatamente. morreu numa cruz, morreu entre ladrões, não era tão santo assim, agora estou eu aqui. Mas Esse é, esse é um bom argumento. essa apostasia que eu vejo aqui, realmente é o terreno preparado para o inimigo. Nós já estamos vendo isso acontecer, né? Que agora você Exato. não pode dizer para uma outra pessoa lá que o Deus dela não é o Deus verdadeiro é Jesus. Você tem que falar de uma outra forma do teu Jesus para não passar desse jeito, porque você tem que respeitar isso aí, aceitar tudo. E isso está levando realmente. Ele fala que essa apostasia vai ser uma coisa de alguém bem importante, com aparência de bondade, mas que vai revelar mesmo que Deus é mentira. Ele não vai vir assim como uma catástrofe, alguma coisa, vai ser na parte religiosa mesmo. Essa coisa de Deus, Jesus Cristo, é tudo mentira. O Deus verdadeiro vai descer daqui uns dias, ele está para vir. A Escritura fala. Oi. Pastor, eu entendo que Oi, querido, pode falar. será uma rebelião assim contra Deus, contra o nome Exatamente. mesmo de Não, Jesus. Foi o que o Paulo Mas é colocou. Exatamente. viu? aqui na cara dura Vai mesmo. ser alguém religioso Isso. que entenda de Deus e ele vai criar esse ambiente. Vai ter os seguidores, vai ter. Aí vai aparecer o cara já com um ambiente propício para aquilo. E aparece este cara aqui, que ele fala assim que não vem antes de acontecer. Primeiro a apostasia. O mundo já está eliminando essa coisa de Jesus e Deus, a gente sabe disso. Já está Sim, culminando, eu vejo isso. Aí ele fala, aí aparece, aí ele vai ser revelado. É o diabo mesmo aqui. O homem da perdição, o qual se opõe, se levanta contra ele, a hora que ele toma posse, só que ele fala, tem alguma coisa ainda que eu até acho que é o dia determinado, o Daniel fala muito, o tempo determinado, e tudo que vai ter que acontecer, ele não pode começar antes da hora. Bem que ele gostaria já de sentar no trono e começar a reinar, mas ele tem que ficar na dele até o dia que Deus realmente permitir que ele faça isso. E ele fala assim, porque antigamente a gente achava que é porque o Espírito Santo estava aqui no cristão, e enquanto ele não fosse tirado, é ele que o Espírito Santo que detinha. Mas a gente sabe que não é aqui. O cristão vai estar junto com o anticristo. Porque em Mateus fala, quando você vê aquele sentado, ó, eu avisava vocês disso, ele está falando para cristão. Eu avisava, quando ele estiver no trono, aí já começou a destruição, a ira vem. Aí o arrebatamento já vem.
Ele fala que ele não vai arrebatar antes da gente ver esse cara. Só que o sofrimento que a gente vai ter e a provação até chegar aqui não vai ter tamanho. Aí ele diz o seguinte, e depois que o homem da iniquidade tomar posse, vai ter vai ter 3 anos e meio. E Deus fala que bendito que ainda durar mais 45 dias. Ele vai ter só esse tempo aí para ser realmente quando Mostrar que ele é. porque fala que ele já está aí, ele já está por trás, ele já faz. Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele também não vinha sozinho, ele tem seus ajudantes, é a besta, o falso profeta e realmente o Satanás. Então ele tem os assessores dele que vêm com todo esse poder. Ele fala aqui, ó, o mistério da iniquidade já opera, eles já estão em ação. Só ele Isso que não mesmo. pode ainda ser revelado. E quando ele aparecer, ele vai ter tudo isso, ele vai enganar. E eu achei muito interessante a gente ver as 70 semanas. Ele fala que é Sim. 62 semanas, desde de Neemias, lá que ele começa, ele conta isso até Jesus. Morto, ungido, o povo de um príncipe que vai reinar, que destrói a cidade. Da onde que vem o inimigo? Da onde vem Satanás? Daquele Dá a povo, entender que é de lá. Dá a entender. daquele Mas, povo que veja bem, estava ali. irmã Maria Alice, eu quero só esclarecer aqui. A gente não pode cravar. Afirma. Dá a entender. Não, Entendeu? eu falo que Mas esse é eu o pé acho, de chulé que eu eu, tenho. dentro, E o meu irmão, eu dentro do gosto meu de você. achismo, Traz se assim essas eu coisas que fosse, você... essa palavra que você põe no grego aí, tudo, e vem... Nossa, eu me sinto liberdade de discutir isso aí, porque eu sei que você fala, não, isso não pode ser assim. Eu falo que eu, com a minha consciência em Deus, eu já tenho um padrão. É um padrão que não é pecado, é gostoso de pensar do jeito que eu penso. Até no milênio, eu já achei até o milênio aqui, já em Isaías, achei o milênio, achei tudo. Como Jesus vai fazer, ele vai matar a besta, o falso profeta, isso, ele vai só machucar com a espada o inimigo, castigar. E ele vai é ficar assim. castigado por 1000 anos. Está aqui. Ai, eu abri para vocês, se desse tempo, é bem rápido. Depois eu Bem falo isso aí. observado, inclusive, é muito importante essa palavra, porque é, a gente vê ali que ele diz: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e derrotará completamente pela No manifestação da sua final, vinda. no final, Aí, ou seja, final de tudo. e também é lógico, eu gostaria de que vocês voltassem e lembrassem de Tessalonicenses 1:1, tá? Que ele falou qual era a nossa situação, nossa posição. E a gente tem que lembrar disso, entendendo, tá? Que ele não tem nada a ver com a gente. E a tua colocação é salutar, é importante também, de que dá a entender que ele vem daquela região. Dá a entender. Porque Se fosse hoje, possível, você falou que o cristão não perde salvação, não perde mesmo. isso, Ele não vai ser enganado. Ele fala, se fosse possível, ele enganaria até os enganaria. escolhidos. Mas não é possível. A gente está vendo a palavra, nós estamos lendo, estudando aqui, nós mais ou menos já estamos de olho nele, tá? Estamos sendo advertidos aqui pela palavra. Porque, gente, ele vai aparecer primeiro. Aí eu acredito que Jesus arrebata a gente. Aí sim ele Opa! é a destruição total de tudo. E Esse irmão quer falar também. amém. E aí chega por aí, mas ó, isso aqui a gente precisava ficar a vida inteira, porque eu queria falar do arrebatamento, do milênio aqui, onde que eu li. Outra hora, outro dia eu falo. Deixa Esse ele é falar outro. um pouco. Eu só dei uma pincelada só. Pode falar, Luiz, pode falar, E aí, querido, fica à vontade. Eu só dei uma pontinha aqui com relação ao milênio, porque se eu for pegar para explicar o milênio aqui, usar milenista e os pós-milenistas, aí eu vou ter que pegar e trazer Apocalipse, trazer inclusive tudo, e a gente não vai ter tempo aqui. Não é o nosso foco. ai, meu O Deus, foco ó, aqui é faz um dia divertir só para a gente vocês. discutir isso.
Mas é muito gostoso. Puxa, Mas o foco aqui é vocês perceberem que Paulo está advertindo os Tessalonicenses de algo que eles estavam esperando, que eles estavam naquela visão, vai ser agora, vamos embora, vamos embora. Ele, como na primeira carta, ele falou, opa, não, não, isso é uma vida normal. E agora ele falando assim, vai, enquanto tem algumas coisas que vão acontecer antes, vocês vão perceber, a olhos vistos. para eles, vocês ficam tanto querendo voltar a ser arrebatado, o sofrimento deste povo aqui que tiver nesse fim não vai ser brincadeira. Olha a provação, Exatamente. como você tem que ficar com o olho, que duro que vai ser essa fase. Graças a Deus que a gente morrendo, a gente está com ele. Eu sei que agora eu Exatamente, não é não fico benção. esperando mais esse dia, não. Eu quero estar preparada e ir antes, viu? Os Escapar dessa. Tessalonicenses estavam, se eu falar aqui, quase que eu falo nessa pegada. É. Porque a gente Mas, pensava, eu mesmo, quando mas me eles estavam converti, assim. achava que Imagina a ansiedade desses caras pensando o tempo todo, vai ser agora, Jesus vai voltar, vai ser agora, olhando para a nuvem, alguns até em cima do telhado esperando, peraí, vai ser, vai ser, vai ser. Aí o Paulo fala assim, peraí, gente, tem umas coisas que vão que acontecer lindo, antes. Paulo, né? Que sabedoria dizer, ó, tem uma coisa bem Exatamente, notória que vocês vão perceber, o cara tem que estar ali. Vocês têm que saber que é ele, vocês vão saber, né? exatamente. E Olha a aí vem, sabedoria de Deus que esse homem traz nesses escritos. Você vê que nossa, nós estamos aqui num capítulo só. Mas olha o que nós já vimos do que ele colocou para eles. Em primeiro lugar, olha, vocês já estão garantidos. Vocês que já buscam, então que têm a vida em Jesus, estão guardados para tudo certo. Mas vivam de uma maneira digna, bonita, tenham uma vida de fora do pecado, se afastem, se distanciem, tá? Sejam vigilantes. E aí vai. E agora ele explica. Por quê? Vai ter um tempo em que o tipo assim, o bicho vai pegar. porque 70 Vai acontecer. semanas, cada semana é 70 anos. 62 termina em Jesus. Depois um povo que vem, um príncipe dele, ele acaba com a cidade. Aí, essa última, ele dá uma pausa. A última semana que nós temos que ver se realmente foi em 66, quando Israel recomeçou, para contar mais os 70 anos, que é a última semana. Tá chegando, a gente sabe disso, né? Que está bem perto, Eu, tenho, mas por conta. eu fui um privilegiado, porque eu vi essa explicação do pastor Ernesto Nini. Ele explicava isso muito próximo do que você está falando agora. Ele dava todo o contexto. Falecido Ernesto Nini, que era uma bênção, um homem de Deus, que conhecimento da palavra, que bênção ouvir aquele homem pregando. Então, ele tinha um posicionamento que talvez nós estejamos vivendo a última semana, que vai acontecer, e a gente vai ver com os nossos próprios olhos. Talvez, ele terminou assim, a gente seja tirado daqui e saiba e volte junto com Jesus, reinando com Jesus, para fazer a limpeza. Talvez. E por E ele isso que a coloca gente está assim, lendo aqui, é no meio da semana que a gente vai. Porque esses 3 anos e meio, quando ele for revelado, nós vamos embora. exatamente. Aí tem as negações. Eu tenho um amigo que dizia assim, ó, o problema é que para Deus, um dia É é mil como 1000 anos. anos. E 1000 anos como um dia. Ah, e você quer saber quanto dura um dia na eternidade? Tá? Imagina uma rocha, uma montanha que tem toda uma rocha. Normalmente, dentro do nosso tempo, um passarinho vem lá e ele limpa o bico naquela rocha. Quando essa rocha se desgastar inteira, passou um dia da eternidade. Misericórdia. Pode ser, gente, que a gente não termina essa aula aqui e o computador fica aqui, ó, conectado à toa. Pode ser. Pode ser que seja amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Mas de Mas qualquer pelo que o forma, Paulo fala, meu irmão, ele deixa claro, e o Daniel fica claro, ele fala, o saber se multiplicará. Muitos vão esquadrinhar isso. e vão saber.
mais ou menos as épocas. O dia ninguém vai saber, Isso. nem a hora, mas as épocas nós vamos saber, nós não vamos ser enganados. Deus vai se Não, isso revelar não. para nós. Exatamente. Tá? Ele vai ser revelado e quando você bater o olho, você fala assim, pera, esse cara tá... Cadê de Deus, não? Você vai bater o olho e vai falar assim, opa, sai pra lá, meu. Você viu É por Meu aí. Jesus já foi, né? Não veio ainda. o pastor Jimmy Swagger? É hoje mesmo. Exato. Ai, É bem Jesus, por aí. mas tem tanta coisa Gente, assim que eu falo assim, eu não tenho ninguém que eu olho, eu falo é de mim mesmo, as minhas coisinhas que eu falo. Por isso que eu gosto de ter alguém que sabe dizer, não, isso aí é uma heresia, é gostoso isso. Eu falo com satisfação no grupo, porque eu sei que é tem quem bom. possa me orientar. Mas eu quero falar outro dia do, Milênio. do milênio, e que Ok. está escrito aqui que eu acho, se vocês acham também isso, tá? Ok. Não vai faltar oportunidade, não. Talvez no próximo encontro a gente consiga. Mais alguém? Comentário? Dúvidas? Críticas? Fechou? Deixa eu falar, pastor. Claro, Ó, querida. assim, eu vou pensar assim, é claro que eu não tenho tanto conhecimento, não estudei tanto, mas eu penso que tudo isso é muito confuso, muito confuso. É você misturar 70 semanas de Daniel com Apocalipse, olha, é muito confuso. O que que eu penso? Aquilo que ele fala para nós perseverarmos no jejum e na oração. Isso. E eu acho que no tempo certo vai ser revelado. E no tempo certo nós vamos saber. O que Isso. nós temos que estar atento, com a nossa mente atenta. Nós não podemos ficar dispersos. Mas é muita coisa. Sabe, o Tico e o Teco não conseguem processar tanta informação. Você não vê ele Eu, falando eu das só tenho. Eu, interpretações eu que tem, né? concordo com você, auxiliadora. E eu concordo com você e vou dizer para você que a minha ideia aqui hoje, como eu já estou fazendo já há algum tempo, pincelando uma parte da visão, lógico que eu não vou descrever uma visão toda completa do que pensam alguns teólogos, tá? Mas o que eu já li até aqui, gente, tem uns caras que viajam na batatinha. E outra, nós vamos saber. Não te preocupa, não fica ansioso. Só permaneça firme. Então, a Firme. importância de você ler a palavra, de você estudar e ter a revelação do Espírito Santo, é isso, é para que você não seja enganado. Mas, Exatamente. assim, a inteligência do apóstolo Paulo era sobrenatural, né, gente? Sim, Totalmente fora da nossa realidade, mesmo nós estando na era da informática, né? Se você exatamente. vê Concordo. tudo que ele escreveu, fala, gente, como que era isso? E o Espírito revelava. Então, aqui, Ex- eu já creio, nós não seremos enganados, nós vamos saber. E olha as Só dicas ficar que ele dá, né, firme com irmã? Jesus, As dicas dele perseverar na aqui, né? comunhão com os santos, e os santos que sabem as coisas. Perfeito, querida. Obrigado. Fechou com chave de ouro. A irmã Sueli levantou a mão também. Pode falar, querida. Pastor, é, é um privilégio muito grande, é um privilégio imensurável nós fazermos parte de uma igreja que prioriza a palavra, que tem pessoas como o senhor, como os outros pastores, que se dedicam a estudar a palavra, mas que também se dedicam a divulgar, a ensinar, a espalhar sementes. Aqui, pastor, o pessoal também lê a palavra, mas eu percebo que tem muita confusão. Uma das confusões mais absurdas que eu já ouvi aqui foi de um senhor, o seu José. Ele cata recicláveis aqui na rua. Ele é conhecido demais aqui na rua e ele fez amizade comigo logo que eu cheguei. E o seu José comentou comigo que Satanás é filho de Deus.
Meu pai. Vamos lá. Meu Vamos Ele falou esclarecer uma assim, coisa aqui. outro filho de Deus. Eu falei, quem? O tempo? Porque está escrito na palavra que o tempo é filho de Deus, né? O tempo? Não, o outro. Qual outro? O outro. Deixa eu esclarecer Não, uma você coisa, está querida. tudo. Vamos, vamos esclarecer porque vai ficar gravado isso aqui para não gerar confusão. Satanás, Aí eu tudo falei o nome foi. dele, Deixa eu explicar. misericórdia. Deixa eu explicar. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas. Sim, Aí houve um grupo de anjos que se rebelou. Isaías escreve a queda de Satanás. Eles estavam lá com Deus, foram criados por Deus. A partindo dessa analogia, ele é criatura de Deus. Você entendeu? Só criatura. até aí. Só até aí. Deus. Deu para entender? Ele é Sim, criatura. sim, foi o que eu falei para ele. Isso, foi criado por Deus, tá? Trevas é ausência de luz. Ponto. Trevas é ausência de luz. Ponto. Tá? Há uma, ele vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Quando você vê no Apocalipse, ele foi lançado no lago de fogo e vai ser destruído para sempre. Ele já sabe qual vai ser o seu final. Mas, eu quero repetir aqui, porque ele foi criado com um propósito, ele era anjo de luz, Lúcifer era brilhante, maravilhoso. O propósito da criação dele era para adorar a Deus. E Deus criou, inclusive, o homem para o louvor da sua glória também. Mas muitos escolheram não servir a Deus. E vai ter aí, tá? O iníquo, que vai ser revelado, e nós não seremos confundidos, não seremos abalados por ele. Mas ele não é a besta, ele não é o próprio Satanás. E ele vai andar aqui nesse mundo. Que Satanás não vai andar aqui nesse mundo. Ele está solto, mas ele não vai se materializar aqui, porque senão fica mais fácil, né, para acabar com ele. Mas Jesus vai acabar com ele. Verdade. Vai ter um dia que vai ser o final de tudo. E isso foi revelado para João lá no Apocalipse. Eu recomendo que a gente leia agora esse capítulo com calma, com tranquilidade. Faz uma análise tranquilinha, lê o próximo, tranquilinho. Ah, um dia que eu tiver de boa, eu faço uma leitura de Apocalipse de ponta a ponta. Tem muita linguagem alegórica, muita alegoria ali. Mas o que João viu, talvez a gente só vá saber e vai entender parte disso lá na eternidade. Talvez a gente não esteja mais aqui. E eu não vou estar preocupado com isso, como alguns ficaram. E não vou entrar em discussão por causa disso. E outra, a gente vai ter que ter esse cuidado. Ah, agora a gente já está entendendo, já sei de muita coisa. Quando aparecer alguém, é ele! Não põe rótulo em ninguém, por favor. Entendeu? Não coloca rótulo nas pessoas, porque senão vai dar uma confusão danada e você pode até acabar na cadeia. Entendeu? Pode dar problema. O propósito aqui, expor o texto para vocês. A gente vai ver o contexto. Vai dentro do contexto de Tessalonicenses, por isso eu enfatizei muito o contexto de Tessalonicenses, o começo disso aqui, tá? As lutas que foi ali, que é o que eles viveram, aquele povo como que era. Olha que Paulo, quando escreve isso, é pelo Espírito Santo, como a irmã colocou aqui, e pelo Espírito Santo. Muita coisa, eu também, gente, eu não entendo tudo. Eu não sei tudo. Eu estou pegando aqui, ó, o Hendrix, Hernandes Dias Lopes, o Barclay, tá? Pastor, Pastor Itamir. Gente, tem uns artigos na internet sobre isso tudo. E os caras, eu estou lendo tudo isso, mas é muita coisa. Não dá para a gente colocar aqui.
entendeu? E nem é esse o propósito. Eu quero, lógico, em alguns tópicos eu tenho que salientar, eu não posso deixar passar em branco. E o que a gente discutiu até aqui foi muito bom. Eu acho que é o suficiente para a gente, lembrando do que a gente falou nos capítulos anteriores. Vai ser revelado, eu tenho que estar firme. Eu tenho que ter uma vida bonita diante de Deus, não para os homens. E, consequentemente, eu já sou dele. Eu sendo dele, eu não vou ser tomado da mão de Jesus. Guardem isso. E a semana que vem a gente continua. Daniel, você pode abrir o microfone e orar agradecendo a Deus pelo estudo dessa noite, querido? Pai querido, obrigado por essa noite de aprendizado. Obrigado pela disponibilidade do pastor Betão. Obrigado pela contribuição de todos os nossos irmãos. Foi bem enriquecedor. Que o Senhor continue sendo misericordioso com a gente, nos dando instruções para que sejamos prontos para o dia de sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, um restante de semana abençoado. Nos encontramos no culto na quarta-feira, que vai ser bênção, tá? Vamos lá, a gente se encontra e vamos adorar ao Senhor juntos. Boa semana para vocês. Fiquem na paz. Amém. Amém. Falou, pastor.